Estamos de volta com mais um episódio do podcast da Câmara de Santarém. E olha, o tema de hoje é urgente e necessário. Vamos falar sobre regularização fundiária, um assunto que impacta diretamente a vida de milhares de famílias aqui na nossa região. Antes da gente começar o nosso bate-papo, vale lembrar que regularização fundiária é um conjunto de ações que visam garantir que quem mora ou trabalha em uma área tenha o direito legal à posse da terra, com a emissão do título definitivo. É um processo que passa por diversas etapas: levantamento da área, análise ambiental, social, jurídica e, finalmente, a entrega do título. Em Santarém, esse tema ganha ainda mais importância. São áreas urbanas, rurais, comunidades tradicionais, todas com a necessidade de segurança. E antes da gente entrar nas perguntas, eu quero só contextualizar aqui. Eu recebo aqui o vereador Elielton Lira, que tem se destacado, na articulação com o INCRA e outros órgãos, que estão envolvidos aí na regularização fundiária, tentando destravar, vereador, esses processos burocráticos, e também a Josi Pereira, que é especialista aqui no ramo imobiliário, Josi? Então, a gente vai conversar com vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Eu que agradeço, Márcia. Agradeço aqui a presença também da doutora Josi. Agradecer aqui todos os nossos internautas que acompanham aqui a transmissão do podcast da Câmara Municipal de Santarém. Sempre vai ser um prazer, e uma honra estar aqui, com certeza, contribuindo com a nossa população. Josi. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao vereador Elielton pelo convite de participar desse podcast sobre regularização fundiária, Então, estamos aqui para contribuir com o município, que está sendo, a regularização hoje está sendo muito falada e está sendo muito questionada sobre regularização fundiária. Então, estamos aqui para ajudar o município. Certo, então, vereador, vamos às perguntas, Vereador, para começar, qual é a situação atual da questão fundiária em Santarém, da regularização fundiária, e como o senhor tem trabalhado essa pauta dentro do seu mandato na Câmara de Santarém? Pois é, Márcia, um dos nossos compromissos como parlamentar, desde o primeiro mandato, sempre foi a garantia do desenvolvimento do nosso município. E sempre nós tentamos enxergar os maiores entraves que a nossa região tem, em especial o nosso município. E o nosso município, Márcia, hoje tem aí praticamente uma realidade muito caótica no que se refere à regularização fundiária. E não é somente no nosso município, dentro da sede, mas sim também dentro das áreas produtivas do nosso município. Eu acho que até toda a mídia nos últimos dias tem publicitado aí o que tem ocorrido em toda a nossa região, e também Santarém não é diferente, Nós temos hoje uma dificuldade, infelizmente, de regularização fundiária nas áreas produtivas do nosso município, que acaba gerando um prejuízo econômico para o nosso município, assim como também nas áreas urbanas do nosso município, que da mesma forma acaba dando, infelizmente, um prejuízo imensurável para o município, tanto no que se refere à arrecadação para o município, manter os equipamentos públicos, os programas sociais, como também acaba aí dando um prejuízo econômico para as pessoas que têm os imóveis, mas infelizmente eles não conseguem usar da sua propriedade em benefício próprio. Eu tenho conversado muito com a doutora Josi e nós temos discutido muito isso. Nas áreas produtivas, para a gente ser bem objetivo, acho que até a doutora tem muito como nos ajudar a também interagir a questão urbana, mas as áreas, Márcia, do nosso Planalto, nas áreas produtivas, têm sido muito comentadas, Nós temos aí um ano de COP30, onde vamos ser praticamente palco para o mundo todo vai estar aqui olhando aqui a apresentação da nossa região, do nosso estado para o mundo, mas infelizmente
nós estamos vendo muito pouco, Márcia, o que a COP30, além dos investimentos estruturantes, o que a COP30 vai deixar, né, de legado aqui para o nosso município. Nos últimos dias, nós acompanhamos diversos conflitos, e foram muitos, manifestações na frente das instituições, tanto do IBAMA, como do INCRA, SPU, intervenções, fechamentos de estradas, multas, né, apreensões de gados. Infelizmente, todo esse caos, né, ele foi gerado justamente pela falta da regularização fundiária. Aí as pessoas me perguntam, mas vereador, essa dificuldade não é a questão ambiental? Sim. Também, né? Também, mas aí, Márcia, é impossível você conseguir se regularizar ambientalmente se você, antes disso, você não consegue se regularizar fundiariamente. Né? Você não tem como avançar nos documentos de supressões, de manejo, de licenciamento ambiental, se você, antes de tudo isso, você não ter condições da regularização fundiária. Então, infelizmente, acaba ficando aí um contraditório de empregado-patrão, né? As instituições acabam cobrando uma legalidade ambiental da população que, infelizmente, a própria instituição não entrega. Então, isso é lamentável. Né? É lamentável porque hoje, Márcia, eu sempre tenho dito que, infelizmente, nos últimos anos, nós temos sido penalizados, a nossa região tem sido penalizada. Márcia, você que é filha aqui desse município, você sabe, nosso município ele não tem um royalty de um outro segmento. Né? O nosso royalty, que eu sempre posso dizer aqui, é as vantagens portuárias e também as nossas áreas produtivas. E é onde nós precisamos explorar. E, infelizmente, as pessoas às vezes confundem isso. Né? Quando eu falo nesse destravamento, tanto fundiário como ambiental, está se falando para o desenvolvimento do nosso município, tanto das áreas portuárias como das áreas produtivas. E as pessoas acabam entendendo mal, vendendo um discurso errado, dizendo, ele é a favor do desmatamento. Não sou a favor do desmatamento. Eu sou a favor de que as pessoas possam trabalhar e produzir de forma legal. Né? Se você, dentro da sua propriedade, você dentro dos critérios de exigências para você fazer o seu licenciamento, você pode ali desmatar 20% de 100% da sua propriedade e 80% se tornar área de reserva? Sim, mas me documente para eu entender o que eu posso fazer e o que eu não posso. Né? E é justamente isso, só pegando a sua deixa, vereador, que a gente está falando aqui. Santarém, ela tem é muito particular a situação de Santarém, né? Porque tem áreas de várzea, planalto, zona urbana, né? E essas áreas de várzea, as comunidades que também passam, né, por essa situação, o poder público tem trabalhado também essa regularização, né? Considerando, como é que a gente pode considerar essas diferenças, né? Trabalhando da zona urbana e também essas zonas rurais. Com certeza, né? Olha, Márcia, eu comentei agora há pouco sobre toda essa dificuldade nas áreas produtivas, áreas rurais do nosso município, mas a sede do município também não é diferente. Agora, pouco antes de iniciar o programa, até debatemos muito isso, né? Olha, o município que nem o nosso, Márcia, que segundo historiadores que dizem nos seus artigos que Santarém pode ser a cidade mais antiga do Brasil, né? Hoje nós temos de fundação praticamente quase 400 anos de município. E dizem os historiadores que quando vieram colonizar Santarém, aqui já era vila, né? Já tinha cemitério, tinha sua área de comércio. Então, assim, quantos anos Santarém já não existe? Mas, infelizmente, não dá para entender, Márcia, o porquê da dificuldade. Né? Agora há pouco eu estava comentando. Nós temos um dado hoje, que é um dado, inclusive, oficial da CEMURB, que praticamente, interligando com o dado do IBGE, praticamente apenas 8% de toda a área urbana do nosso município, ela hoje tem a sua documentação. Né? E isso acaba gerando um prejuízo econômico. Manter uma cidade, Márcia, do tamanho da nossa, ela tem que ter arrecadação.
É né? necessário. É necessário Fundamental. você manter asfalto, você manter posto de saúde, você manter os médicos, a educação, você manter toda a estrutura e infraestrutura do nosso município. O município precisa arrecadar. E isso, infelizmente, tem sido um desafio para o nosso município. Hoje, se você for ver a área da saúde de Santarém, é uma dificuldade, e não é do governo atual, de todos os governos que já se passaram, É um pouco historicamente, histórico, né? mas por quê? Porque Santarém foi construída e nasceu dessa forma, né? De uma forma improvisada. Eu posso dizer isso, Josi. Por quê? Porque qual o bairro de Santarém, Márcio? Eu queria até que você que conhece muito essa cidade, qual o bairro de Santarém que foi construído, né, que foi planejado? Olha, aqui vai ser uma área habitacional, né? Vamos fazer a questão das drenagens, esgotos, todo o saneamento, toda a estrutura. Não existe. Então, Santarém... Eu acho que aqui a gente, não sei se eu estou enganada, mas tem a Coab, que foi um pouco planejada, né? E a Nova República, se eu não me engano, também foi teve... planejado. São dois pontos. De forma muito resumida, Márcia, inclusive. Isso. Mas até que, para não dizer que não está não no zero, tem, né? Para dizer que não está exatamente. no zero. Então, assim, tudo isso, né, de Santarém, ele acabou se adaptando, né? Faz ali as ocupações, vamos ocupar. Aí depois o município se torna na obrigatoriedade, e lógico, é um direito das pessoas, as ruas, os investimentos, os equipamentos, os programas sociais, é o direito da população constitucional. Então, assim, hoje nós precisamos, Márcia, fazer sim discussões que nem essa, que eu tenho certeza que isso aqui vai, com certeza, abrir os olhos da sociedade, mas nós precisamos ter discussões como essa para que a gente possa, Márcia, buscar uma solução, fazer os programas necessários. Só para fazer um ponto, que eu queria muito que a doutora Josi também contribuísse, mas fazer um ponto. Aí as pessoas podem fazer uma pergunta: mas, vereador, você quer documentar para as pessoas pagarem imposto? Não é só para isso, né? Você, logicamente, quando você documenta o seu imóvel, você é ali obrigado a pagar a taxa do lixo, pagar IPTU, né, as suas taxas, mas também você também tem os louros disso. Qual é os louros? Se você tem a sua propriedade, praticamente o título definitivo da sua casa, do seu imóvel, ele é praticamente um cheque em branco. Quando você vai lá no banco fazer um empréstimo, para fazer um financiamento, você já usa aquele seu imóvel para você adquirir, né, um crédito imediato, né? Se você, de repente, Márcio, você tem uma casa e você pensa em empreender, né? Aí você, mas cadê o capital? Né? Mas você tem a sua casa, então você vai lá, financia, dá a casa como garantia, tem ali as suas vantagens e faz. Então moeda importante, isso, né? E acaba tendo um giro, Márcia, não sei se tu concorda comigo, acaba tendo um giro econômico dentro do município. Muito maior. Acrescentando a fala do vereador Elielton, Márcia, questão de regularização, se fala muito em regularização de imóveis. Aí a gente se pergunta, eu trabalho com a regularização de imóveis aqui em Santarém, vai fazer 3 anos, que eu me mudei para cá, vai fazer 5 anos. Não sou de Santarém, vim para cá para trabalhar no cartório de registro de imóveis de Santarém. Então, vi a necessidade de sair de lá e ir para frente do balcão, ser também cliente. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, vereador Elielton, em questão de regularizar imóveis em Santarém, imóveis urbanos. Imóvel rural é uma dificuldade também demais. É burocrático. Vamos falar imóvel urbano. É burocrático. Querem regularizar? Todo mundo quer regularizar seus imóveis. Mas tem um entrave. Qual é o entrave? A pergunta que eu faço para o vereador Elielton e para a senhora, dona Márcia: onde é que eu regularizo primeiramente meu imóvel? E é até uma das perguntas que eu tenho aqui para ti, né? Porque as pessoas, elas têm dúvidas por onde começar, né? E quais são essas etapas. E também, já vou deixar aqui para você, Josi, a destacar a importância de se ter profissionais aptos como você na orientação. Porque muitas vezes as pessoas não têm a informação, podem cair nas mãos de qualquer pessoa que pode se aproveitar, aproveitadores, né? Com certeza. Eu tenho muito aqui, a nossa casa está passando por esse processo, né? Então a gente realmente se perde, né? É tanto documento, vai ali, vai aqui, aí mas o fulano faz, ele cobra tanto. Mas o tanto... Será que eu
Será que eu, como cidadã, não consigo, né, alcançar esses caminhos? Porque nem todo mundo vai ter os seus 3, 4 mil para pagar para aquela pessoa fazer. Né? Então, quais são esses caminhos e qual a importância de se ter um profissional, né, dessa área orientando? Primeiro, eu, como trabalho na regularização, hoje trabalho na imobiliária do Seu Aquino. Então, qual é o primeiro ato que a gente tem que fazer para regularizar o imóvel? É o IPTU. Tem que estar kit. Não só kit. O que acontece? Vamos lá, áreas informais, onde elas foram consolidadas. O primeiro possuidor originário, que é a posse, a invasão, a pessoa que invadiu, ele é originário. Então, se eu sou originário, eu não tenho documento. Como que eu vou regularizar isso perante o município para que eu possa adquirir a minha propriedade junto ao município? Qual é a forma? Aí a pessoa que quer, o proprietário que tem aquela posse, porque ele não tem propriedade, tem posse. Eu quero regularizar meu imóvel, doutor Elielton. Aonde é que eu vou? Eu vou no cadastro. Aí chega no cadastro, você tem que apresentar infinita documentação. Aí a pessoa que quer regularizar não tem a documentação. Aí se torna o quê? Caro. É caro para você regularizar o seu imóvel. Então, uma pessoa de baixa renda. Cada documento tem um valor, né? Todo documento tem um valor. Então, todo documento ele tem uma tabela. Então, a questão, eu quero regularizar o meu imóvel. Eu posso, eu tenho condições de ir lá, pegar um topógrafo, fazer uma planta, um gel, fazer uma escritura, uma ata notarial, fazer uma escritura declaratória de posse. Posso contratar um profissional da área que possa fazer todo o processo dentro de um DOC, que agora é tudo dentro de um DOC, então nada Exatamente. é físico. Posso fazer? Posso, mas eu vou gastar em média de mais de 3, 4, 5 mil. Exatamente esse E quem valor. não tem condições? Aí fica naquele problema de que eu vou ficar sempre na irregularidade, porque quem tem que dar essa assistência é o poder público. De que forma? Fazer levantamento em loco, verificar essas áreas que estão necessitadas de ter o seu cadastro imobiliário. Quem vai se beneficiar? O município, a sociedade, a pessoa que está querendo regularizar o imóvel, acrescentando a sua fala. Eu posso dar esse meu imóvel em garantia, eu posso constituir. Se é um imóvel pequeno e eu quero ampliar o meu imóvel e eu não tenho recurso, mas se meu imóvel está regularizado, eu posso dar em garantia, fazer uma hipoteca ou fazer uma alienação fiduciária para que eu possa reformar o meu imóvel. Mas se o meu imóvel não está regularizado, infelizmente, a gente diz assim no mundo jurídico, imobiliário e registral, o meu imóvel ele não existe no mundo jurídico. Então, para o meu imóvel existir no mundo jurídico, eu preciso registrá-lo. E quem tem que dar essa assistência a essas pessoas? O poder público. Agora a gente vai partir para a nossa segunda rodada de perguntas e, pegando o gancho que a Josi deixou aí, eu já pergunto a você, vereador, o senhor sempre fala da importância dos mutirões, né, de documentação. De que forma que esses mutirões eles podem ajudar a acelerar o processo e aproximar o poder público da população? Com certeza, Márcia, eu tenho inclusive comentado com o nosso secretário da SEAB, Secretaria de Habitação, sobre justamente esses programas hoje que a gente possa facilitar. De que forma, por exemplo, hoje nós se debatemos com duas grandes dificuldades sobre a regularização fundiária. Primeiro, questão econômica, porque não é barato, você falou muito bem aqui, Léo, não é barato, você mesmo está vivendo isso. Né? E segundo, muito burocrático. Né? Infelizmente, acaba sendo um serviço que é muito ofertado, infelizmente tem gente que pega seu dinheiro e ainda assim, com muita dificuldade que você pagou, você ainda é muitas das vezes enganado. Né? Então é muito difícil você topar com um profissional sério, que realmente se dispõe a isso. Então eu tenho dito, tanto na tribuna desta casa, como também em reuniões com o nosso secretário e até com o Poder Executivo, na pessoa do prefeito Zé Maria, eu tenho falado que nós precisamos avançar, nós precisamos fazer grandes programas, mutirões, como você falou, nas áreas. Chega aqui na grande área da Nova República hoje, identificar quantos imóveis tem, quantas pessoas têm interesse, né? Começar a avançar, porque essa realidade, esse potencial, Márcia, de 8%,
né, infelizmente, Mínimo, não é muito pequeno. Né? Você já imagina que hoje, segundo os dados, nós temos 92% das propriedades identificadas que não têm a documentação. Né? Então, assim, as pessoas precisam entender que esses programas, e infelizmente, quando eles são lançados, existe muitos questionamentos. No ano de 2023, a ex-secretária que estava lá fez um programa semelhante a esse que nós estamos celebrando com o prefeito. Nós fizemos alguns programas em algumas áreas, inclusive de atuação nossa, e aí depois existiu os questionamentos, mas vereador, né, depois não vamos ter que estar pagando imposto, vamos ter que pagando, né, e aí você tem que chegar com essas pessoas, explicar, meu amigo, há vantagens e muitas vantagens sobre o que o programa oferece, regularização, o direito da propriedade, né, ali que você... Hoje, se você está dentro de um terreno que tem um recibo de compra e venda, né, infelizmente aquilo ali não te garante ali a legitimidade da tua propriedade. Né? Agora, quando você ali tem ali a sua documentação, seu título, seu IPTU, todas as suas exigências ali, todas vencidas, né, aí você pode bater no peito e dizer, esse terreno, esse imóvel é meu, está no meu nome, está aqui o documento, e você pode dizer que é seu. Né? Aí, como o senhor falou, já tem um cheque em branco em mãos, muito, né? Então, eu digo sempre aqui para o nosso executivo, o governo, Márcia, ele ainda está apesar que nós já temos 5 meses, mas não é fácil, a máquina pública ela é complicada, né? É burocrática. Então, muito. Mas eu não tenho dúvida que nos próximos dias o governo ele vai, porque eles estão já se organizando dessa forma, o governo vai dar uma resposta para a sociedade através desses programas que nós estamos solicitando e com certeza dá aí para a sociedade essa garantia, né? E ganha ali ambos, né? Tanto o município ganha, às vezes as pessoas não têm assim condições de mensurar a imensidão de vantagens. Por exemplo, você imagine hoje, mas se nós tivéssemos hoje 70%, não vou dizer 100%, mas você imagina se nós tivéssemos hoje 70% das nossas áreas urbanas regularizadas. Né? Você imagina, o imposto anual é R$150, é pouco, né? É tão pequeno, você paga sobre o seu imóvel, talvez com toda a arrecadação. Olha, hoje eu fiz um cálculo, Márcia, só para você entender, que você sabe quanto hoje, em média, um dono de uma propriedade legalizada paga de taxa de lixo, né? Praticamente ele paga menos de 50 centavos por dia, né? Então, assim, é muito pouco, mas você imagina hoje, nesse mundo de 70% regularizado, você imagina o que isso vai gerar de investimento, mais médicos, né? Mais investimento, mais investimentos na área de infraestrutura, né? Que nós precisamos, já avançou-se muito em Santarém. Hoje nós temos, eu gosto muito de trabalhar com dados, né? Porque eu acho que isso é importante. E eu conversando, inclusive, com o Sérgio, que é o secretário de Infraestrutura, ele estava me falando. Eu falando para ele das ruas que foram pavimentadas recentemente, no governo passado, e eu comentando com ele que já tinha avançado muito. Né? E ele disse, olha, vereador, nós fizemos aqui um levantamento, e aí a gente ainda tem 400 quilômetros de rua só na área urbana de Santarém que precisam ser de pavimentação asfalto. Então, nós precisamos fazer esse destrave, né? Porque o que a gente mais vê hoje, Márcia, para concluir essa pergunta, o que a gente mais vê hoje é discursos de comparativos de outros municípios. Eu fui no município do sul do Pará, inclusive eu estava comentando ontem sobre isso, fui no sul do Pará, as ruas são diferentes, mas se você for ver lá, praticamente ali a pessoa nem constrói se antes... Já está tudo certo. Você acredita? Né? É então, outra assim, realidade, é outra realidade. Né? Por exemplo, a política, o costume santareno de ir sobre a terra, construir, fazer de qualquer forma, por exemplo, em grandes cidades desenvolvidas, mas tu nem constrói se primeiro tu não fizer ali, pedir as autorizações, fazer os teus projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos, para apresentou tudo aquilo para a prefeitura. Aí você está autorizado a construir. Né? E nós, aqui a gente vive uma situação quase que cultural. De interior, né? Mesmo. Aí tem que
fazer aí Isso. um ajuste para poder Isso. né, entender que precisa primeiro estar cultural, legalizado. isso. É cultural, mas não é correto. E precisa Mas ser precisa mudado. ajustar. Claro, com Com certeza. certeza. Josi, você vai complementar? Vou Pode ficar à complementar a vontade. fala do vereador Elielton. Quando ele fala em 8% de imóvel regularizado, como anteriormente estava falando, regularizado, muitos perguntam, mas o que é regularizar? É só eu ter o meu IPTU? Não, né? Não, Porque senão o meu não já é. estava. Não é só eu ter o meu IPTU e vou dizer, tô com o meu imóvel regularizado. Muitos falam assim, eu tenho recibo de compra e venda, eu registrei em cartório. É a falta da informação. Isso, né? eles falam que eu tenho recibo de compra e venda, eu registrei em cartório. Você não registra, você reconhece a assinatura. O que eu registro em cartório é uma escritura pública de compra e venda, é um título emitido pelo o município, que é um título de afloramento, que antes da lei poderia ser emitido, antes do novo Código Civil de 2002, que era o anterior de 1916, então ele poderia ser registrado. Então, isso aí são títulos. Outros títulos são os títulos emitidos em contrato de alienação fiduciária, que é o contrato com força de escritura pública. Esses são registrados em cartório, mas recibo de compra e venda não é registrado, ele é reconhecido. Então, aqui no município de Santarém, creio que deva ter hoje, não chega a ter 40 mil matrículas. E essas 40 mil está incluso o quê? Imóvel rural e as verticalizações, que são as construções, que são as unidades imobiliárias que são registradas em cartório. Ou seja, imóvel urbano de residência, eu acho que não chega a ter, se tiver 20 mil, 25 mil, é muito. Muito pouco. Eu acho que essa tua resposta para a pergunta que eu tinha para ti, que era justamente, geralmente, quais são os erros ou as dificuldades mais comuns dentro desse processo de regularização. De regularização. Deve ser esses, né, Josi? O maior, vamos começar pelo cadastro. A gente enfrenta uma dificuldade muito grande, porque é muito documento solicitado. Muita documentação, então a gente perde muito tempo para você regularizar, que eu digo assim, para ter o meu IPTU no meu nome, no cadastro leva em torno de mais de 3 meses. Que pede documento, aí você junta, aí pede documento, você junta, então você justifica, aí aquela justificativa não está de acordo com o que eles estão pedindo, então são solicitações que às vezes esbarra para que a pessoa regularize seu imóvel, vereador. Aí a pessoa que faz, ela desiste. Até porque, Josi, por experiência própria, ainda tem um detalhe muito importante. Alguns desses documentos, que você paga caro, tem validade. E como você ainda não conseguiu os outros, aí você vai ter que pagar de novo pelo mesmo documento. Né? Aí o que eu fiquei pensando lá junto com a minha mãe? Digo, então a gente vai logo, todos que não pagam, pro final a gente faz isso. Porque senão a gente vai pagar quantas vezes esse documento? É verdade. Aí você quer regularizar, quero regularizar meu imóvel. Vou dar um exemplo de um cliente. Foi até ontem que eu conversei com ele. É um empreendimento que ele está fazendo lá na Fernando Guilhom. Então ele está com 4 anos para tentar regularizar o IPTU. Por quê? Dentro da área são 3 matrículas. Só dando um exemplo aqui básico de um e de outros que tem por aí. Então são 4 matrículas e ele solicitou para fazer a unificação. O que acontece? Dentro de uma matrícula sobrepôs um outro IPTU que não tem nada a ver com os proprietários da matrícula. Ou seja, 4 anos indo ao cadastro imobiliário, querendo resolver a situação dele e não consegue. Por quê? Como tem um cadastro e tem uma matrícula, o que prevalece é o cadastro, não a matrícula. Aí o que acontece? Deixa a empresa de arrecadar, de finalizar o seu empreendimento, como ela me disse, Josi, é para mais de 50 pessoas empregadas. Quem está perdendo? Verdade. Gente, o nosso bate-papo está muito bom. Eu tenho certeza que se a gente ficasse aqui, a gente vai levar. Ia ter muito mais coisas. Mas eu bastante. acredito que o vereador Elielton já está trabalhando essa situação. Logo, logo a gente vai ter esses multirões. Eu quero agradecer vocês pela presença. E deixo agora um espaço para a gente fazer uma consideração final daquelas... Né? Com certeza. Vamos lá. Márcia, quero te agradecer aqui mais uma vez o convite, parabenizar aqui a você, a toda a sua equipe, né? As pessoas que estão aí por detrás das câmeras, que estão
organizando aqui todo o programa. Parabéns, né? Obrigada, em nome da nossa serviço equipe. que vocês prestam hoje para a sociedade, né, de grande relevância. Informação é importante, as pessoas precisam desses esclarecimentos. O que você falou agora, o assunto aqui, ele é extenso, né? Extenso. Mas eu digo aqui para a população de Santarém, através aqui do programa, dizer que, com certeza, nós temos lutado e muito, né? A sociedade tem nos acompanhado através das nossas redes sociais também, lutado e muito, para que a gente possa transformar esse cenário em vantagens para o nosso morador do município de Santarém, até mesmo de toda a região, né? E antes disso, Márcia, eu quero agradecer aqui a participação da doutora Josi, né, que eu tenho acompanhado o trabalho dela, uma pessoa muito séria, eu tenho meu respeito, inclusive. Sempre quando eu preciso de informação, eu ligo para ela, porque é o que você falou, é muito complexo, né? Muito complexo. É muito complexo e infelizmente, olha que eu tento todo dia entender, né, essa dinâmica, toda, né? Mas aí a gente acaba se esbarrando com outra, né? Então, assim, cada região aqui tem a sua, praticamente uma legislação separada da outra. Então, assim, eu só tenho que agradecer, e quantas vezes for preciso e for convidado, com certeza vamos estar aqui à disposição de vocês. Olha, espero que logo. Josi, suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer ao vereador Elielton, a vocês, pelo convite, e quero dizer que estou à disposição, não tanto só do vereador Elielton, mas como do município também, e a todos que necessitarem, que estiverem precisando de informação, nos procure alguém profissional da área, porque não é fácil você trabalhar com a regularização. Você pode trazer benefício, mas também você pode trazer um prejuízo, quem não souber fazer correto o procedimento de regularização. Então, aqui quero agradecer imensamente, é um prazer estar aqui e pretendo voltar novamente, porque a área de regularização é a minha paixão. É necessário e urgente, como a gente falou no começo, né, gente? Muito obrigada. E a você que nos acompanhou até agora, também o nosso muito obrigada. E até o próximo encontro.